Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu gostaria de trazer mais uma mensagem para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês, me perdoem pela minha garganta, está um pouquinho ruim, estou um pouco gripado, mas abra sua Bíblia aí em Hebreus. Vamos falar um pouco sobre o livro de Hebreus. Fala assim, Hebreus capítulo 11, acompanha aí. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala assim: Heróis da fé é o título. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uma primeira observação aqui. Então a fé, o que é a fé? A fé é quando você acredita em algo em que já aconteceu, mas que você ainda não está vendo. Ou seja, você crê que já aconteceu, por mais que você não esteja vendo. Então isso quer ter fé. E é isso que eu gostaria de comentar com vocês, compartilhar com vocês, ter fé. Hoje, nos dias atuais, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé que Deus pode todas as coisas. E nós vamos falar aqui sobre os heróis da fé, aquelas pessoas que tiveram muita fé, que exercitaram a sua fé. E vamos continuar aqui no versículo de número 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que interessante. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Olha que interessante. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Foi pela fé, olha isso aqui, que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Olha que interessante. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudessem ter filhos. Olha que interessante. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Olha que interessante. Aqui fala assim, foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que devia ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 anos e viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha que interessante. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar com pouco tempo os prazeres do pecado. Olha que interessante. Sempre pela fé. E eu e você, nós precisamos ter fé. Nós precisamos exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé. E essa é a mensagem que eu queria trazer para você neste dia. Tenha fé, tenha fé. Se você estiver passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade, se você tiver algum parente, algum conhecido seu que esteja no leito, por causa do Covid, esteja com Covid, algum parente seu, tenha fé, você precisa exercitar a sua fé. Creia em Deus, creia que Deus pode todas as coisas. Nós precisamos, meus irmãos, exercitar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, entenda bem, a fé é você crer que já existe, que já existiu, que já resolveu, que o problema já foi resolvido, mesmo sem você estar vendo. Nós precisamos ter fé. Tenha fé. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Tenha fé. Esses homens, eles tiveram fé. E eu e você, nós precisamos ter fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé e crer no Deus Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas. Nós precisamos ter fé. Tenha fé que tudo vai acontecer de bom. Tudo na sua vida vai acontecer de bom. Tenha fé que as coisas ruins, elas vão passar, elas são passageiras. Tenha fé que Deus vai trazer uma cura para um amigo, um familiar seu. Então lembre-se disso. Tenha fé, exercite a sua fé. Eu e você, nós precisamos crer e exercitar a nossa fé. Nós precisamos ter fé. E fé é aquilo que a gente não viu, mas que a gente tem a certeza que já aconteceu, que vai acontecer. Nós precisamos ter fé. Tenha fé.
E é essa mensagem que eu queria trazer para você nesses dias atuais, em meio à pandemia de Covid. Nós precisamos ter fé que Deus pode curar, Deus pode mudar as situações, Deus pode curar, Deus ele pode curar. Então continue tendo fé, tenha fé em Deus, tenha fé que Ele pode todas as coisas. E essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Tenha fé, exercite a sua fé. E esses homens de fé, eles exercitaram a fé que eles tinham, eles tiveram fé, eles creram em Deus. Então creia em Deus, que Ele pode todas as coisas. Eu queria que você compartilhasse com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique lá embaixo em inscrever-se no canal. Se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Tenha fé e seja um dos heróis da fé. Seja um herói da fé nos dias atuais. Deus te abençoe e tenha fé.